É na certeza que o amor veio para ficar, é que eu chego hoje, peço licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, pois é o amor que me conduz. Sabe como é o nome dele? Isso mesmo, Jesus. E é nessa intenção que o FARSE completa 22 anos de estrada. O FARSE, para quem não conhece, é o Festival de Arte e Cultura Espírita, que completa 22 anos. Estamos ficando um pouquinho velhinho, não é isso? Mas contamos com você. E hoje tenho um prazer imenso de começar o nosso primeiro programa, Face a Face, com uma convidada ilustre, a qual tenho o prazer de apresentar a todos vocês. Ela se trata de Natasha McKenna. É um espírito que vem contribuindo muito com a arte, com o bom e com o belo. É tanta luz que chega até a encandear. Então vamos conhecer um pouquinho da Natasha McKenna nessa conversa fraterna que iremos ter com ela. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, por estar falando aqui, né? E é sempre muito bom. O prazer é todo nosso. E a gente percebe que a arte da vida é feita de encontros, desencontros, e que bom que tem os reencontros, né? É verdade. E quando os corações se reconhecem, ninguém os aparta mais do amor de Deus. E como foi esse encontro com a arte? Quem encontrou quem? A arte encontrou ou se encontrou ela? Bom, eu sempre amei muito a arte, né? Em suas diversas vertentes, né? Mas principalmente a música. Eu costumo dizer para as pessoas que eu só me entendo desde que me conheci por gente como uma pessoa musical, como um ser sonoro, né? Reza uma lenda, uma história do meu nascimento que a minha avó contava, que dizia assim: quando eu nasci, na manhã do dia 8 de março, às 10h30 da matina, quando eu nasci, eu não chorei. E fez silêncio na maternidade. E a minha mãe ficou um pouco assustada. E aí ela diz que no momento que o médico tentou fazer com que eu chorasse, para poder, né, inspirar o primeiro ar, né, fora da barriga materna, diz que eu, ao invés de chorar, soltei um trinado, um agudo. E aí, eu, tempos mais tarde, ouvindo essa história da minha avó, dizia assim: ah, avó, então isso é porque quando eu nasci, eu já nasci cantando a baquiana do Vila Lobos com aquele dó, né? Então acho que esse foi assim o meu nascimento, né? Uma outra história que eu estive até contando, né, num evento aqui em Campina Grande, foi a questão do quando eu desencarnar, eu irei me apresentar para as pessoas como um som musical. Então assim, desde que eu me entendo por gente, que a música está presente na minha vida, né, sempre compus, sempre toquei, né, sempre escrevi música. Então assim, a música e eu somos uma só. Que coisa linda, né, gente? E então o seu contato com a música primeiro se deu com um instrumento, né? Você aprendeu a tocar, cantar, interpretar, compor. Isso. E o que mais? Quando eu era criança, lá por volta dos meus 5, 6 anos de idade, a minha avó, aos finais de semana, ela colocava uma fita cassete para tocar música clássica, porque ela não queria escutar o futebol, que era narrado. E ela colocava essas fitas clássicas. Meu avô tinha comprado um piano de criança. E aí eu ouvia a fita e começava a tocar. E muitas dessas canções eram apenas instrumentais de fato, eram com orquestras. Então eu ia colocando a letra e por mim mesma eu ia cantando. E foi assim que começou essa coisa de estar tocando. Tempos depois eu comecei a tocar mais ainda, a compor. A maioria das peças que eu tenho de composição minha são peças instrumentais. Tempos depois é que eu comecei a compor coisas também para o canto. Mas, por incrível que pareça, sempre compus coisas para o canto, pensando nas pessoas cantando, em outras pessoas, não em mim mesma estar cantando aquilo, né? Que é um pouco essa coisa da universalidade da música, né? Essa coisa, eu falo para as pessoas muito do abraço sonoro, né? Então, tudo começou com o piano. Foi o meu primeiro instrumento, foi aquele que realmente me despertou essa vontade de fazer música. Ainda bem que o piano tocou o coração dela, né, e vem tocando os nossos corações. Como você sempre fala, a música toca os corações, né, e essa preocupação sua de universalizar a música é bem marcante, né? E o que nos chama bem a atenção é a questão da ópera, né, que você traz ela de dentro das coxas do teatro para as ruas. Me fala mais sobre isso. Então, eu gosto de todos os estilos musicais, né? Eu gosto de todos, sem exceção. Mas, assim, o grande sonho da minha vida sempre foi fazer uma ópera. Eu queria uma vez interpretar uma ópera, né?
E isso tudo porque depois de alguns anos, você, quando vai se apresentando muito, você começa a perceber muitas coisas, entre elas que as pessoas, elas gostam. A grande questão é que nem todas têm um contato, né? E quando se tem um contato, parece que se coloca como se a música erudita, a ópera, como você citou, fosse uma coisa muito distante das pessoas, uma realidade muito distante, uma coisa de pompa e circunstância. Quando, na verdade, remetendo ao tempo da história da música, sabe-se que esse estilo musical, a ópera, nada mais é do que uma composição que retratava e tratava de temas simples, de pessoas simples, coisas cotidianas, vicissitudes, intempéries, dramas internos, questões, dúvidas que os seres tinham e que eram musicados. E onde eram apresentadas essas obras musicais? Nas praças públicas, no meio de feiras. Tempos depois, isso se tornou um grande atrativo também econômico. E aí a ópera sai das ruas e vai para dentro dos teatros, né? As óperas houses, as casas do espetáculo. E aí quem vai assistir a ópera? Apenas as pessoas que têm acesso à ópera. Não dizendo que este ou aquele agiu na forma inadequada, mas o que eu tento fazer é trazer de volta uma ópera, uma releitura dessas áreas de ópera, algumas que eu interpreto, de uma maneira muito mais suave, de uma maneira muito mais leve, muito mais atual, até mesmo, para criar também essa rigidez, esse rigor que existe, né, dentro da música, para que as pessoas possam ter acesso novamente às suas próprias histórias e às suas próprias vivências. Eu lembro certa vez que eu falei, por exemplo, de uma ópera de Handel chamada Rinaldo, e Handel, na ópera Rinaldo, ele trata de um tema que é exatamente a questão da obsessão, né? Aquela coisa, a Almirena, ela não consegue sair de uma prisão, ela não consegue, Rinaldo não consegue enxergar a Almirena, porque a Almirena está no processo obsessivo. E quando é que a Almirena sai do processo obsessivo? Quando ela, no meio do bosque, aprisionada, vendo Rinaldo e vendo que Rinaldo não a vê, ela diz: deixe que eu chore meu cruel destino e voe ao encontro da liberdade. E aí ela tem a canção: lascia que eu pianga la mia cruna sorte la libertà. E aí se torna uma das áreas mais famosas. Na época que Handel faz a ópera, ela não é sucesso, justamente por ela trazer essa coisa da espiritualidade, né, naquela época. Mas tempos depois ela se torna um grande sucesso. E realmente é por esse caminho, né? As emoções, os sentimentos, ele nada mais são do que reflexos, né, da harmonia ou da desarmonia que há dentro da alma de cada um de nós. Então, uma alma desequilibrada vai apresentar esse quadro de desequilíbrio. Então, assim, isso é só uma de tantas óperas que existem que também tratam da temática da espiritualidade. Na música popular, entretanto, também existe a espiritualidade, principalmente, posso dizer assim, do cancioneiro popular brasileiro, que é riquíssimo, né, em materiais, em obras-primas que foram compostas falando do sentimento, né? E o que paira na música popular brasileira de um modo geral é sempre a canção de amor, né? Aquela canção do passado que era do amor platônico. Depois ela passa a ser a canção da dor de cotovelo, né? A canção de Fosse. E aí você tem grandes ícones, né? Como Dolores Duran, né? Que vem com Tom Jobim com uma leitura muito mais jovem, né? Dizendo, né? Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei, que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Mas ao mesmo tempo ela acaba trazendo aquela coisa do amor, da espiritualidade, quando ela fala que as flores na janela sorriam e cantavam por causa de você. E aí a música brasileira vem cada vez mais bebendo de uma água nova, que é a água do amor. Por isso que eu tenho falado muito isso, que o amor é o que vem para ficar, né? Tirando um pouquinho do cenário brasileiro, Elvis Presley, quando eu coloquei no álbum Love Me Tender e I Can't Help Falling in Love, que você pode imaginar que é Deus, que nos ama e não pode evitar de se apaixonar pela gente. Então por aí vai, né? A música, ela é um leque de possibilidades, exatamente. E nos faz transcender. E por falar em sentimento, né?
que o amor é o maior de todos eles, né? E você acha que de que forma, para encerrar a nossa conversa de hoje, de que forma a arte contribui para essa propagação deste amor, dessa mensagem divina, né? Quando nós propagamos o amor, nós propagamos o amor que está vivo dentro do outro, né? A gente reverenciar o Deus que habita dentro de cada um. De que forma a arte possibilita perceber que nós somos deuses? A arte, ela consegue tocar as pessoas pelo viés do sentimento, da emoção. Isso é um dado facilitador, que faz com que seja muito mais fácil a pessoa se emocionar e se envolver com um conteúdo, com uma doutrina, através de uma canção, do que apenas lendo um livro, por exemplo, né, da qual ela precisa ali da interpretação dela, ela precisa ali ter a leitura, né, corrente. A música, a arte de um modo geral, a dança, a arte plástica, o cinema, né, a poesia, o cordel, todas essas vertentes artísticas, elas já desdobram um novo olhar. E como que divulga? Como que divulga? Tocando no sentimento das pessoas, né? Eu costumo dizer assim, a gente adoece socialmente, individualmente, antes na alma. O corpo reflete apenas. Então a arte, ela trata da alma das pessoas. Tanto é que a musicoterapia, uma das primeiras teorias usadas na musicoterapia é exatamente o ISO, que é o igual. Você é calmo, vai ouvir por um tempo as canções calmas. Não é uma coisa contraditória se você parar para pensar, uma pessoa que tem depressão vai ouvir música triste, nostálgica, sim, ela vai ouvir. Porque você precisa primeiro trabalhar com a igualdade, para depois sim você começar a adicionar outros elementos. A música e a arte, de um modo geral, tem feito muito bem. Não apenas a doutrina espírita, mas a todas as pessoas, né? Isso aumenta a responsabilidade de cada um de nós. E como é que essa arte pode tocar mais almas e corações? Através de programas como esse, como os festivais, como os eventos espíritas, os seminários, congressos que colocam a arte ali presente. Porque todos nós somos artistas, somos, como diz Francisco de Assis, instrumentos da paz. Instrumentos da paz. E eu avisei a vocês que era muita luz e ia chegar a encandear os nossos corações, né? Então, para encerrar a nossa conversa de hoje, que a Natasha McKenna, em uma frase que você disse ao desencarnar, seria uma nota musical e pediria a Deus para ser um sol. E você não desencarnou ainda, graças a ele. Então, quem é você em uma frase, até em uma palavra? Se quiser dar uma palhinha, pode ficar à vontade. Em uma palavra, a Natasha McKenna é gratidão. Sou muito grata a todas as pessoas, a todos aqueles que me emprestam os ouvidos sonoramente para ouvir as canções, né? E uma frase é: eu sou apenas um pequeno grão de areia cantante. Somente isso, nada mais. E aí, com o sentimento de gratidão, de ter deixado um pouquinho do seu espaço, um pouquinho do seu tempo para essa conversa tão gostosa, é que me despeço de vocês. E querendo saber mais sobre o FACE, é só seguir nas nossas redes sociais. Em outros vídeos a gente vai estar divulgando. E querendo conhecer mais da Natasha McKenna, é só procurar YouTube, Instagram, Facebook, a Natasha McKenna, A-N-A-T-A-S-H-A, McKenna, M-E-C-K-E-N-N-A, 2 M's, que é para não esquecer. E você procura lá e segue todo o trabalho dela nas redes sociais. Se inscreve, ativa o sininho e é um prazer imenso poder estar com você hoje. Sintam-se abraçados e até o nosso próximo encontro. Mamãe, o papai tá comendo franguinho. É segredo, né, meu filho? Papai buchudo. Eu não sou buchudo. Não, né? Ah, o que é isso aí? Não é buchudo. Tá vendo? Eu amo buchudo. Seu buchudinho. Eu não sou buchudo. Ah, não, você não, só pai. Agora vai lá com o pai. Pai, Ficar com você. é que eu tô A gravando. gente vai gravar pra TV.